E aí, galerinha desse Afrocanal, do canal Afrocrente. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco que é considerado um mito nas igrejas, né? Que é o racismo, né? E a pergunta é: racismo na igreja existe? Recentemente, né, a gente teve um caso que eu falei no primeiro vídeo sobre a teologia branca e sobre tudo que permeia a teologia branca e como ela é construída, né? E, bem, vamos sair da teologia e vamos para a prática, né? E o que na prática acontece, como na prática a gente pode tá sendo e tá apoiando isso. No caso, por exemplo, que aconteceu da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, né, com a Fabíola e com o Marco Davi. É um caso de silenciamento, né, onde tinham 35 mesas de debate e eles foram únicos desconvidados. A gente vai ter esse caso hoje no Brasil como o maior do ano que acontece dentro da igreja. Mas a gente tem que entender que o racismo que acontece na igreja é um reflexo do racismo que acontece na sociedade. Existe uma questão estrutural, né? Então, na igreja ou nas igrejas vai se repetir tudo que se acontece na sociedade, né? Se na sociedade as mulheres negras elas não têm voz, na igreja elas também não vão ter voz. Se na sociedade o negro ele não vai ter o melhor poder aquisitivo, então ele também não vai ter o maior dízimo. E o maior dízimo, normalmente, ele é visto como a pessoa que é praticamente dona da igreja, a pessoa que manda e desmanda na igreja. Como já foi dito no famoso vídeo do Ariovaldo Ramos, nós sabemos quem são os donos das igrejas aqui no Brasil. Então, o racismo dentro da igreja, ele se reflete nesse sentido, né? Eu vou dar um exemplo muito básico. Eu era de igreja e na igreja tinham cerca de 10 pastores e todos os 10 pastores, nenhum deles era negro. E quando a gente ia para o quadro de funcionários, para o quadro operativo, né, que existia dentro da igreja, a gente vai ver que 80% a quase 90% do quadro eram de pessoas negras. A gente vai ter nas igrejas as mulheres negras nas cozinhas, as mulheres negras limpando o banheiro, Então, assim, isso não é algo normal. Isso é um reflexo de fora e que atinge a igreja, que a igreja precisa conversar sobre isso. As maiores experiências racistas que eu tive na minha vida foram com pessoas de igreja, foram dentro da igreja, né? Então, a gente precisa cuidar da criança, né, que vai para a escola dominical e olhar a revistinha que ele está lá. Se na revistinha que ele está lá, o Davi é branco, o Moisés é branco, o Abraão é branco, Deus é branco, todo mundo é branco, e os anjos são brancos, e a criança vai se questionar ali, porque só tem bonecos brancos. Então quer dizer que o bonito é branco, o belo é branco, e eu sou feio, e eu não sou filho de Deus. E isso acontece, isso são questionamentos que acontecem, né? E a partir daí eu queria também trazer uma outra questão. O racismo na igreja, a igreja é uma ferramenta muito forte também de promoção do racismo, né? Isso acontece desde a época colonial e aqui no Brasil de uma forma muito intensa. A gente não pode esquecer que fora do Brasil também, como a própria Ku Klux Klan é uma organização que nasce do viés da teologia puritana. Então, é uma organização que tem fotos atrás de uma placa que tem o nome Jesus Salva, né? E a gente tem que se perguntar que Jesus é esse. Que Jesus que atua dentro das igrejas e que faz com que a igreja não assuma e não admita o debate, né? Eu queria ler aqui uma carta da época colonial, né? E essa carta é de um pastor batista que está aqui no Brasil e ele incentiva os seus amigos pastores batistas da missão que estão nos Estados Unidos e que são dos Estados Unidos, da parte sul dos Estados Unidos, a virem para o Brasil, porque aqui no Brasil
tinham muitos escravos e o sistema escravagista era parecido com o dos Estados Unidos. Eu vou ler, né, a carta e vou mostrar para vocês, não a carta inteira, mas só um trecho, como isso está desde o início da plantação da Igreja Batista no Brasil. E aí, não só da Igreja Batista, existem outras experiências que a gente pode trazer em outros vídeos, mas é só um exemplo, tá bom? Então eu vou ler. Isso é o que um missionário americano fala sobre o Brasil. Abre aspas. O Brasil era como os Estados Unidos. Tem escravos. E os missionários enviados pela Convenção Batista do Sul não podiam se sentir constrangidos a combater a escravatura e assim envolver-se na política do país. A gente vai ter aqui um outro trecho da carta que vai falar assim: depois de dormir uma noite na capital paulista, os missionários tomaram um trem para Santa Bárbara, onde chegaram na estação sob forte aguaceiro. Na estação, os aguardavam os enviados da senhora Elis, com 2 cavalos e um escravo, para carregar a bagagem. A estrada até o sítio estava bem lamacenta, mas ao chegar foram carinhosamente recebidos. Então a gente vai ter aqui duas citações. Né? Na primeira citação, descrevendo, né, que o Brasil era como os Estados Unidos e que tinha escravos, e essa carta ela foi enviada por missionários para os Estados Unidos. E a segunda carta é um relato de pessoas batistas que tinham escravos e que os missionários foram muito bem recebidos pelos escravos. Então, assim, existe uma problemática aí. A problemática é, a gente tem uma igreja aqui no Brasil que nunca pediu perdão para o povo negro e nunca teve uma política interna de arrependimento de fato. Então, a gente precisa denunciar isso e a gente precisa entender que o racismo e que toda a estrutura está desde o seio e do surgimento dessa igreja. Essa igreja ela já surge racista. E a gente só pode acabar com essa estrutura a partir do momento que a gente se liberta. E pra gente que é crente, pra gente que é evangélico, a libertação ela só vem através da reparação. A libertação ela só vem através da crucificação, da cruz. Então não tem outra forma. A gente não pode ter somente misericórdia e perdão se a gente pular a reparação e a ressurreição. E para haver ressurreição tem que ter crucificação, tem que ter renúncia, tem que ter partilha de poder. Então a gente tem que se perguntar, a igreja hoje no Brasil, e essa igreja branca que surge dos racistas dos Estados Unidos, ela está preparada para pedir perdão para o povo negro? Essa igreja hoje ela está preparada para admitir o racismo? Porque essa é a grande questão. A grande questão é, a igreja ela está preparada para admitir o pecado estrutural do racismo? Porque só pode ser superado a partir da admissão. Essa igreja ela está condenada e ela só vai ser salva se ela se sacrificar, se ela se arrepender e se ela reparar. Então não existe perdão, libertação sem crucificação, sem reparação, sem renúncia. Não existe. Então eu espero que a gente possa ter uma igreja brasileira antirracista e uma igreja brasileira de fato arrependida e que tenha um compromisso com os oprimidos desse país e com o povo negro também. É isso, gente.